Então, breve enquadramento para depois também então partirmos aqui para a discussão propriamente dita para um melhor entendimento aqui do âmbito de atuação da direção. Do ponto de vista de projeto, nós estamos então a decorrer a definição de um novo modelo de governo de dados e nós temos feito aqui um conjunto de sessões de trabalho com as várias direções, de uma forma transversal à estrutura da CUF, para termos aqui um entendimento da situação atual. Eu vou passar brevemente por 2 ou 3 pontos para enquadramento do projeto como um todo e depois também dou o pontapé de saída para aquilo que é o âmbito de ação propriamente dita, ok? Ok. Do ponto de vista de equipa de projeto e também para aqui enquadrar as várias caras que estão aqui presentes. Do meu lado então eu chamo João Cordeiro, farei aqui o papel de gestor de projeto a par com o João Leal do lado da CUF. E depois, do ponto de vista de equipa operacional, nós temos aqui 3 pessoas connosco, nomeadamente o João Franco e o Eduardo Moura, que são pessoas que estão na nossa área de Data and Analytics, portanto, os dois são consultores já com experiência na implementação de modelos de governo noutros clientes. E depois temos a Beatriz a trazer aqui um aporte de negócio, ou seja, a Beatriz está inserida no nosso setor de saúde e faz aqui, complementa com a vertente mais de negócio. Esta equipa operacional é acompanhada por um conjunto de especialistas que vão intervindo ao longo do projeto, em algumas fases de forma mais intensiva, noutras menos, mas transversal ao projeto, que nos ajudam aqui em temáticas um bocadinho mais técnicas, mais específicas. Exemplo disso, o Francisco Guimarães, que está aqui connosco hoje, e o Gilberto Rodrigues. O Gilberto não pode estar presente hoje, que são pessoas com conhecimento muito profundo do ponto de vista tecnológico, sempre associado à temática dos dados, ou seja, definição de arquiteturas, implementação de modelos de governo, e portanto têm uma larga experiência nessa matéria. E temos a Joana Cerejo, um bocadinho à semelhança da Beatriz, na perspectiva de negócio, leia-se setor de saúde. Do lado da CUF, a acompanhar o projeto, temos então o Francisco Clica aqui connosco e a Mafalda Pereira, que nos ajudam aqui e suportam a equipa UI no bom desenrolar das atividades. Ali do lado direito, como interlocutores presentes, portanto, temos o Nuno, que é tipicamente nós colocamos ali sempre os interlocutores com quem vamos falar, e depois temos o José Vera e a Cláudia Simões, que pelo tema que estamos a endereçar são pessoas com um interesse particular no bom desenrolar da temática e, portanto, quer o José Vera, quer a Cláudia Simões, mediante aqui também das suas próprias agendas, têm feito um esforço muito grande para acompanhar estas sessões de forma transversal com as várias direções. Está bem? Pronto, um breve enquadramento aqui ao desenrolar do projeto. Este é um projeto que está previsto para uma duração de 12 semanas. Nós, neste momento, encontramos-nos naquilo que é a primeira grande fase, saltando ali uma componente mais curtinha, que também é importante, de mobilização, que é um tema mais operacional de projeto. Na primeira grande fase de projeto, que é a fase de entendimento, ou seja, nós aqui o principal objetivo neste momento é, de facto, conhecer de uma forma aprofundada a realidade da CUF. E a realidade da CUF, naquilo que é o seu âmbito de atuação, os seus objetivos estratégicos e de negócio e a sua relação com os dados. Ou seja, de que forma é que os dados hoje suportam o seu negócio, a tomada de decisão e de que forma é que os dados hoje estão a ser utilizados e a ser geridos. O principal entregável desta fase vai ser um relatório detalhado e aprofundado em que nós caracterizamos aquilo que é a situação atual da CUF nestas matérias. Posto isto, partimos então para a segunda fase, que é a definição do cenário to be, ou seja, o desenho daquilo que será o futuro da CUF relativamente ao tema de gestão e de governo de dados. E aqui nós vamos conceptualizar a estratégia de dados. Vamos olhar para aquilo que é um trabalho que tem vindo a ser feito e que é muito relevante e muito impactante na CUF, do ponto de vista da arquitetura de gestão de dados, nomeadamente até com o projeto do Go Forward, e de alguma forma validar e complementar esse trabalho. E finalmente vamos definir aquilo que são as fundações, ou seja, as bases do futuro modelo de gestão de informação da CUF. E aqui entenda-se a definição das equipas, dos papéis, das responsabilidades, dos processos e das políticas que depois vão permitir à CUF fazer uma gestão e um governo mais incisivo de toda a temática dos dados para o futuro. Ao fazermos este exercício de as easy to be,
quase com naturalidade, isto origina aqui um gap entre os dois cenários. Este gap então será colmatado com um conjunto de iniciativas que nós vamos definir e caracterizar e priorizar, e vamos colocá-las numa espécie de roadmap de evolução para então atingir aquilo que é o estado to be que foi definido na segunda fase. Esta será então, esta definição de roadmap será o que irá compor então a terceira fase de projeto, em que aqui o principal entregável é de facto o roadmap, que depois, em fase subsequente, já fora do âmbito deste projeto, caberá então à CUF a própria implementação desse roadmap e das respectivas iniciativas para evolutivamente atingir níveis superiores de maturidade relativamente a estas temáticas. Ok? João, olá, bom dia. Eu fui avançando. Bom dia, fizeram muito bem. Desculpa, não sei se queres dar só aqui uma tónica mais interna de CUF. Sim, posso fazê-lo. Antes de mais, agradecer ao Nuno pela disponibilidade para fazermos esta sessão e pedir mais uma vez desculpa pelo atraso. De forma muito breve, Nuno, nós temos vindo, como é já conhecido, a fazer um caminho naquilo que diz respeito à informação de gestão e, portanto, o nosso projeto At Warehouse tem hoje em dia uma maturidade de 2 anos e visa muito aquilo que são as questões de informação de gestão, de business intelligence, aquilo que é mais comum na camada analítica, digamos assim, das organizações, mas com os passos que estamos agora a seguir em termos de go forward, todas as componentes de geração de dados, de input, daquilo que são novos dados para dentro do sistema, as configurações dos novos sistemas e afins, efetivamente está na altura de fazermos um exercício que é mais compreensivo e que é numa lógica mais end-to-end em termos de dados e informação. E, portanto, não queremos apenas arrumar a casa à saída, queremos sim aproveitar a oportunidade para ter bem sistematizado e bem conversado com todas as áreas da organização, aquilo que é uma lógica desde a entrada até à análise dos dados. Portanto, no fundo, este projeto vai procurar trazer estas discussões à CUF, tentar cimentar alguns processos que hoje em dia estão muito numa base de senso comum de gestão de trabalho entre as várias equipas. Queremos de alguma forma transferir isso para uma lógica de procedimentos e ter no fundo aqui 12 semaninhas sensivelmente de projeto de discussão útil à volta destas temáticas. É para isso mesmo que aqui estamos hoje a dar o primeiro passo com a DQS e, portanto, no fundo, esta é uma pequena introdução para isso mesmo. João, se quiseres retomar. Obrigado, João. Sim, e complementando só aqui com uma nota final do ponto de vista da abordagem, ao longo de todo o projeto e de forma complementar ao trabalho que vamos desenvolver e que já foi referido, nós vamos proceder a um levantamento de casos de uso em que, ao conversar com as diversas direções e percebermos que projetos é que têm em curso e objetivos é que têm para o futuro, fazemos um levantamento de casos de uso de aplicação dos dados e de extração de valor acrescentado do ponto de vista dos dados. Isso também será vertido, digamos que do ponto de vista de output no final do projeto. Pronto, Nuno, isto foi uma viagem assim relativamente rápida. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, até mesmo posteriormente à sessão de trabalho, nós estamos totalmente disponíveis para ajudar a esclarecer tudo o que for conveniente, está bem? Combinado, obrigado. Para hoje, então, o nosso objetivo é um bocadinho, desde logo, conhecer o contexto da DQS, ou seja, perceber qual é o âmbito de atuação da direção, quais são os objetivos, quais são os seus propósitos, e, por outro lado, na medida do possível, tentar relacionar este contexto com a utilização dos dados. Que utilização é que faz dos dados no seu dia-a-dia? De que forma é que os dados suportam a atividade da direção? Que dependências é que tem com outras direções ou até com stakeholders externos? Que projetos, iniciativas é que tem que possam envolver dados? Enfim, eu estou a deixar cair aqui um conjunto de coisas, mas é tentar perceber aqui um bocadinho este enquadramento. O que é que eu pedia? Tipicamente nós temos pedido de uma forma inicial que o Nuno faça um enquadramento da direção, e nós depois também ajudamos a partir pedra, digamos assim, com algumas questões e a conversa torna-se bastante dinâmica muito, muito rapidamente, está bem? Certo. Combinado. Então, se calhar ainda antes de falar da direção, não sei até que ponto todos estão cientes ou soube esse briefing, a minha presença enquanto responsável desta área é relativamente recente. Eu sou gestor de formação, estou há 21 anos no grupo, tenho passado na banca, nos seguros, montei no Amadora Sintra, que foi por aí que entrei, toda uma área de direção, de planeamento e controle de gestão,
Se hoje em dia nós estamos aqui, passado este tempo todo, ainda a falar nos dados, na informação, na gestão baseada em evidência analítica, imaginem há 20 anos atrás. Aquilo era fazer, e quando dei por mim, estavam a oferecer uma direção de planeamento e controle de gestão. Criei a área. E em 2007 o Dr. Salvador de Melo convidou-me para tentar fazer a nível central uma réplica desse modelo. Portanto, só para situar aquilo que para mim e para vos dar conta da importância que eu sempre dei aos dados, à informação e ao conhecimento, como vem nos livros, não sou eu a dizer, sendo que isso é fundamental para não se tomarem decisões de forma pouco racional. Tudo bem que na gestão tem que haver o assumir de risco, mas quanto menor ele for e a informação conseguir colmatar esses gaps, tanto melhor. Depois disso, estive como responsável, e de 2007 a 2009 montei efetivamente aqui a área, não de planeamento e controle, mas de controle de gestão, com toda a parte de mapas também, que pouco ou nada existia a nível central. Depois de passagem como responsável de planeamento e controle de gestão dos hospitais CUF, Descobertas e Infante Santo, e quando surgiu a notícia de que tínhamos ganho o concurso para a gestão privada do Hospital de Vila Franca, fui desafiado a assumir lá toda a área da produção, sendo que, onde permaneci 10 anos, sendo que os últimos 2 a 3 como administrador, com o pelouro já aí da qualidade, recursos humanos, área assistencial. Portanto, para mim, dados são críticos. Gerir sem informação pode-se fazer, mas depende muito do fator sorte, que eu acho que deve ser evitado no nosso dia-a-dia. Desde junho, meio de junho, que estou aqui com esta responsabilidade na área da qualidade. Que, bem entendido, é um nome muito redutor para a abrangência que esta área representa. Em boa verdade, nós temos aqui a área da qualidade naquela lógica de acreditações, certificações, todo aquele ciclo virtuoso, que se quer virtuoso, de melhoria contínua, com estabelecimento de objetivos, meios para o atingir, tentar acompanhar em cada momento como é que está o nível de consecução desses objetivos, desafiar a organização, auditorias internas, auditorias externas, as tais JCI, numa unidade, no Porto, outros sistemas de avaliação da qualidade, a gestão documental, toda essa componente, que eu diria que é a tradicional associada à qualidade, mas depois tem toda a vertente da segurança do doente, também ela baseada em evidência clínica, com auditorias, com vigilância epidemiológica. Eu quero acreditar, a sair de um período estranho desta nossa vivência em sociedade, 2 anos quase, onde esta parte da segurança clínica, segurança do doente, foi chamada a intervir de uma forma também muito intensa. Acabou também por desvirtuar um pouco o conceito core desta área. Eu diria que tudo bem, é aquela em que se calhar mais próximo está o conhecimento. Covid, são precisos novos circuitos,
preciso controlar as entradas, preciso ver os espaços, preciso tomar um conjunto de iniciativas e decisões. A área mais próxima desse conhecimento é esta, mas haveria outras. E isto contribuiu para, ao longo deste ano e meio, 2 anos, descentrar o core daquilo que foi a atividade principal. E, portanto, já falei da área da gestão da qualidade na lógica da certificação, a acreditação, falei agora da área da segurança clínica, segurança do doente, vigilância epidemiológica, reporte de eventos, eventos sentinela. Estou a tentar setorizar, porque em cada uma destas áreas tende a haver uma necessidade de dados específica. Portanto, não me estou a esquecer do âmbito desta nossa conversa. Depois ainda deste chapéu da qualidade, temos o gabinete do cliente. O gabinete do cliente, muito associado, também de uma forma redutora, à gestão do processo de reclamações. Que visto desta maneira, é triste, porque reclamações ninguém gosta de as ter, ninguém gosta de as fazer, e esta área tem também que tentar descolar desta visão enfadonha e olhar desde logo para reclamações como, se a origem delas for reiterada, temos que trabalhar na origem, temos que aproveitar a oportunidade para melhorar a organização na gênese, de uma forma transversal, que é também uma preocupação de todos, mas mais do que dizer, é importante ter isto imbuído e pôr em prática. A transversalidade da operação é fundamental termos-la como conceito e agir enquanto tal. Portanto, uma reclamação com uma oportunidade de melhoria, também há agradecimentos e esta oportunidade sendo detectada deve ser usada também como, lá está, oportunidade desta área em si se relacionar com toda a estrutura da organização, seja ela clínica, seja ela de suporte, porque as reclamações aparecem de natureza de prática clínica, mas 8 em cada 10, não sei até que ponto isto vos espanta ou não, 8 em cada 10 são de natureza de processo. Faturamos mal, os tempos de atendimento não são os mais adequados. Felizmente, a parte da qualidade clínica não é que mais justifica as reclamações. E, bom, também tem esta área dentro da área da qualidade. Pois também tem ainda a área da proteção radiológica e física médica, que é uma área, se calhar, de todas, a mais fora do contexto. Consegue-se encontrar um fio condutor com maior ou menor dificuldade em todas estas áreas que estou aqui a enunciar. A que encontro mais dificuldade é nesta, da proteção radiológica. Em última instância, tudo mexe com qualidade, tudo cá cabe dentro, com maior ou menor dificuldade de critérios que legitimam o situar algumas funções dentro desta área. Mas sim, portanto, proteção radiológica tem a ver com toda a parte de aferir os níveis de radiação dos equipamentos. É uma área cada vez mais regulamentada do ponto de vista legal, muito trabalho. Isto impacta, grosso modo, em 3 grandes áreas de atividade: a imagiologia, radiologia,
a medicina nuclear e a radioterapia. Portanto, isto cola com praticamente todas as unidades que nós temos. Vai também à medicina dentária, com raios-x, que são lá feitos também. É muito transversal, muito dependente de auditorias, de auditorias internas também, preventivas, de manutenção preventiva, uma área interessante do ponto de vista de competências muito específicas. São poucos os elementos com um know-how específico a nível nacional dentro desta área, são altamente disputados. Nós temos full-time 2 pessoas connosco, uma consultora portuguesa que sediada em Inglaterra também, que nos dá algum apoio, e estamos neste momento a recrutar um terceiro elemento full-time para se juntar à equipa, com a ideia de internalizar algumas tarefas que estão neste momento a ser feitas por consultores externos. Depois ainda, como outra área dentro desta área, o direito de acesso e arquivo. Direito de acesso, o que é isto? A legislação própria, se calhar começar pela parte do arquivo. Toda a gente sabe o que significa. Toda a informação clínica é cada vez mais informatizada, mas ainda assim subsistem registros, dados, exames, processos em formato de papel, em película. Uma tira de um ECG também não está informatizada. Isto para dizer que o nosso regime de arquivo é tendencialmente misto, cada vez mais em suporte digital, informatizado, mas ainda assim subsistindo uma franja de processo em formato físico, material. E, portanto, a gestão deste arquivo é por nós também assegurada, com prazos de retenção de papel e dos diferentes suportes, também eles legalmente definidos. Temos uma arquivista dentro da equipa e depois em cada cluster um elemento com a responsabilidade de fazer essa gestão. Mais recentemente, e quando digo recentemente, isto já tem alguns anos, 2, 3, a nível do setor público foi criada uma área, um gabinete de apoio à informação clínica, a sigla GAIC, e que internamente na CUF, essa função foi assegurada por uma figura que se chama direito de acesso. O processo clínico de cada doente ao doente pertence, ele não é nosso, e portanto os doentes, tendo necessidade e tendo vontade de ter essa informação, podem apelar a que ela lhes seja dada. E ela, nesse sentido, tem que ser organizada e não é fácil, porque ela está dispersa em formato digital, em formato físico, papel, e é preciso dá-la de forma ordenada, organizada, a quem nos a pede. E, portanto, também há esta vertente. Depois, esta área não se esgota nestes 5 vetores, 4 vetores que enunciei, tem ainda a responsabilidade de fazer toda a ligação entre o Conselho Médico e a área da gestão. Tenho eu próprio assento no Conselho Médico e no Conselho de Enfermagem. Portanto, isto, quando falamos em qualidade, eu espero que com qualidade tudo o que disse faça, é esse o propósito, mas isto, como vêem, é mais do que aquela visão eminentemente redutora que tendemos a assumir da qualidade em si. Tem pano para mangas.
E eu, estando cá desde junho, tenho o diagnóstico mais ou menos feito, difícil, porque a matriz orgânica do modelo de governo da CUF não é fácil de entender. Isto está muito entrecruzado. Está longe de ser binário. Há aqui zonas que se vão entrecruzando, interlocutores que não é fácil conhecer toda a forma como tudo se relaciona. Os tempos que vivemos também não ajudam. Esta vida em teletrabalho tem o bom, tem o mau. Eu não sou grande apologista, não critico, tenho que também ir ajustando, adaptando. Não fiz até hoje nenhum dia de teletrabalho, portanto estou no 8 ao 80 e eu tenho que me calibrar alguns lá a meio. Acho que faz falta para a presença física, para a criação da cultura, de um espírito idêntico, uma identidade corporativa, que eu acho que uma organização como a nossa é um ativo não tangível que não deve ser descurado. E a presença física é importante. Eventualmente não se coadunava com esta reunião que estamos aqui a fazer, mas o respirar a presença é importante, faz falta. E bom, não sei se em traços gerais consegui dar uma ideia geral também daquilo que é a minha percepção, ainda embrionária. Eu dirijo-me a todos, ao João, foi quem me fez a questão em primeira instância. Se quiserem, nesta fase, parava um bocadinho para alguma dúvida, alguma questão que possa ter surgido, não ter sido tão claro. O João Leal conhece esta área tão bem ou melhor do que eu, pelo histórico e pela proximidade que tem. Se houver aqui alguma coisa que me falte enunciar, João, por favor. Falou com gosto, sim, sem dúvida, Nuno. Obrigado. Nuno, antes de mais, obrigada. Que é realmente uma área fora do normal, quer em termos de profundidade, quer em termos de largura. E que eu queria só precisar aqui dois temas. Um tem a ver com há uma preocupação realmente com toda uma qualidade de processo e depois de reclamações, como disse bem há bocado, grande parte das reclamações estão ligadas a questões processuais e não à qualidade clínica, portanto, daí a correlação entre as duas possa ser importante. Depois, há aqui uma área também que eu fiquei só com uma dúvida relativamente ao arquivo, se a responsabilidade, qual é que é a responsabilidade real sobre o arquivo físico, mas também digital, ok? Só o arquivo físico, ok? Depois, as outras áreas são áreas mais que eu vou apelidar de qualidade clínica, porque tem a ver com a qualidade clínica em si, tem a ver com a proteção de radiológica, tem a ver com o gabinete de apoio à informação clínica, este direito de acesso e o conselho médico. E no caso em particular do direito de acesso, agora começando a colocar algumas questões em concreto, quando nós estamos a falar de direito de acesso no âmbito do gabinete de apoio à informação clínica, estamos a falar do GDPR. Do GDPR, da regulamentação relativamente à segurança e à proteção de dados de cliente, de indivíduos particulares, ou é mais do que isso? Porque existe um conceito de direito de acesso à informação que vem do GDPR. Portanto, a minha dúvida aqui, quando estamos a falar de direito de acesso, é se é o direito de acesso no âmbito da regulamentação GDPR ou se é mais alargado para além disso. Francisco, bom, começando por esta última questão, não sei, confesso, precisar se uma coisa está relacionada diretamente com a outra. Aquilo que sei é que qualquer doente, cliente, querendo, tem direito a pedir
tudo o que consta no seu processo. Fez uma consulta, fez um exame, teve uma cirurgia, tudo isso em qualquer momento nos pode ser pedido e tem que ser dado em formato digital. Portanto, hoje em dia, mesmo os documentos de qualquer exame, de qualquer coisa mais antiga que subsista em formato de papel, para ser entregue ao doente, ao cliente, é digitalizado e tudo isso é como que constituído um processo clínico eletrónico copiado numa pen e é essa a forma que entregamos a informação ao doente. Porque o GDPR, que é a regulação de proteção de dados de pessoas singulares, tem um conjunto de direitos. Tem o direito, um dos mais conhecidos é o direito ao esquecimento, ou seja, no limite um cliente pode solicitar à CUFA para apagar os seus dados que estão registados por alguma razão, ou pode ter um outro direito que é o chamado direito de oposição, que é a correção de dados que eventualmente possam existir sobre si, ou tem exatamente um direito que está associado ao transporte, ok? Que é a instituição que detém os dados do cliente tem que preparar realmente numa PN todos os dados, okay, para disponibilizar ao solicitante. Okay? É essa vertente, Francisco. Okay. Portanto, aqui temos que ver depois com João Leal, com a área que zela o DPO, okay? Como é que estas duas áreas se intersetam e como é que o processo está definido. Sim. Onde é que estão cadastrados os dados de uma entidade, ok? Porque uma das questões que o Nuno estava a colocar é fundamental para a nossa governação de dados, ok? Que é onde é que estão os dados e em que formato, ok? Quer seja físico, na realidade, quer seja digital, de um cliente. Ou seja, supostamente, nós devíamos carregar num botão e os dados apareciam como por magia. Não é o caso. Dizia ainda há pouco, sim, claro, temos que perceber melhor o circuito. Existe um procedimento que efetivamente começa por um contacto que é avaliado pelo DPO nesta lógica de pedido de dados, que depois efetivamente canaliza para a lógica de disponibilização de informação, que era a área de arquivo, que era depois a área de sistemas, nem sei como é que participa, não sou sincero, mas a parte mais digital da coisa sei que tem um SLA associado e afins, portanto no fundo o processo está montado, é uma questão de o procurarmos e vermos se esclarece todas as dúvidas ou se temos que aprofundar. Ok. Depois a outra questão que eu tinha, Nuno, tinha a ver realmente com este arquivo, portanto qual é que era a responsabilidade do DQS não só no arquivo físico, mas também no arquivo digital? Ou é só sobre o arquivo físico? Que eu fiquei com esta dúvida. Sobre o arquivo físico, inequivocamente. Sobre o arquivo digital, ao fim e ao cabo, estamos a falar de toda a informação clínica, todos os registros clínicos associados a cada episódio do doente. A responsabilidade da qualidade dos dados, se existem ou não, não é nossa. Nós, por via da outra área, da gestão da qualidade, tentamos forçar a máquina a que culturalmente os médicos assumam uma postura de registarem, porque em primeira instância ou em última instância um registro registro clínico significa o ato médico e faz defesa, porque é cada vez maior o nível de exigência na área médica. Ou bem que registram e a atividade foi feita, há ali uma evidência de uma prática, ou então se não está registado, não se consegue apurar desde amanhã, havendo essa necessidade, qualquer tipo de responsabilidade. E, portanto, em termos de responsabilidade do arquivo digital, estamos a falar do processo clínico. E não é nossa responsabilidade. Nós queremos que a informação que lá conste seja a melhor possível. E auditamos os registros clínicos, mas não será
responsabilidade nossa organizá-la, ou não é nosso, digamos assim. Sim, em termos de qualidade, vocês têm um posicionamento mais de auditoria, de supervisão, de acompanhamento e de validação, não próprio de operacional, não é? Como é natural. Depois, ao nível daquilo que nós estávamos a falar há bocado de proteção radiológica, que depende de equipamentos, okay? Que é essa imagiologia, radioterapia, raio-x. Existe aqui alguma preocupação com a medição automática de alguns níveis de radiação através de coleta de dados dos próprios equipamentos e de influência no ambiente? Ou seja, aqui a minha questão é a chamada internet das coisas, okay? Se tem um papel relevante para vocês em termos de sensores que estejam nos equipamentos ou no ambiente e que debitem dados para vocês poderem acompanhar alguns alertas. Isso existe hoje com preocupação na DQS ou na CUF relacionado com este tema da proteção radiológica? Francisco, é tudo muito manual. As medições são todas elas feitas equipamento a equipamento, com equipamentos próprios e eventualmente poderá haver lugar a algum tipo de ganho de eficiência com algum automatismo. Mas confesso que é a área que ainda não explorei tecnologicamente mais a fundo. Nós aqui vamos aqui com o apoio do João Leal, vamos tentar sistematizar um bocado mais sobre o nível das fontes de informação que você poderá ter, ok? Então os seus processos. Mas eu vou tentar, do mesmo modo que tentei fazer aqui um overview das várias áreas. Exato. Agora vou voltar à primeira que enunciei, dando conta daquilo que encontro, que temos e que sinto que possa ser um caminho a percorrer para melhorar. Exatamente, era isso que era perfeito. Obrigado. Então, a primeira que falei teve a ver com a área da gestão da qualidade. A gestão da qualidade vive muito de auditorias internas. Nós tivemos um processo de mudar do ambiente Microsoft para o Google, com vantagens e inconvenientes. Uma das vantagens foi a convivência cada vez maior com o Google Forms. Portanto, hoje em dia, muita coisa se faz com o Google Forms, os modelos de auditoria estão cada vez mais disseminados em formulários Google, que debitam informação para a criação de uma base de dados em sheets, não é? E, portanto, depois disso é preciso tratar essa informação. Todo um processo manual, com muito pouco know-how interno para fazer esse caminho. Já não é mau haver a capacidade, ou ter havido a capacidade de criar o Google Forms e das pessoas, os intervenientes de primeira linha, conseguirem assumir isso como instrumento de trabalho. A base de dados está cada vez mais robusta. É preciso trabalhá-la. Muito manual. Mas existem um conjunto de formulários pré-definidos para fazer essa avaliação de qualidade baseada em catálogo de processos, é isso? Sim, tudo isso já foi um caminho percorrido. Mas, por exemplo, sim, a resposta é sim, mas ainda com muitos passos a dar para conseguir, lá está, nós estamos na fase em que as auditorias nos dão dados preenchidos manualmente num Google Forms, alimentando um Google Sheet. Agora, a minha outra questão é, vocês não têm acesso a fontes de dados dos próprios sistemas, porque os sistemas têm aquilo que nós designadamente chamamos de workflow, não é? Há alguns processos que
que estão operacionalizados nos sistemas. Vocês não têm captura de dados do workflow para medição da eficiência, nomeadamente, ou da própria eficácia de alguns destes processos, com base em dados dos próprios sistemas e não com base em formulários de questionamento? Francisco, tendo alguns, serão claramente uma grande minoria. Não me estou a lembrar de nenhum em particular para aqui evidenciar, mas praticamente todos os indicadores da área da qualidade são apanhados à mão, digamos assim, com pouco ou nenhuma capacidade do sistema nos dar de forma automática o que quer que seja. Há um conjunto de indicadores que podem efetivamente ser analisados por um software que a CUF tem, o Yametrics, uma plataforma, não sei se já ouviram falar ou não. Há uma empresa Yassist, base espanhola, que tem o software Yametrics, que bebe, agora entramos em alguma linguagem com algum nível de tecnicismo. A atividade clínica, uma boa parte dela é codificada e depois é vertida como input para esse tal software, o Yametrics, que depois tem, e esse é a grande mais-valia deste software, tem uma base muito, muito espanhola, com alguns hospitais portugueses e também outros europeus, que dá a capacidade de relativizar o nosso nível de complexidade e de alguns indicadores de qualidade, relativiza-os ao nível de risco de cada episódio que temos. Portanto, imaginem, taxa de mortalidade no hospital por descobertas, 5%. Em cada 5 doentes que foram internados, em cada 100, 5 faleceram. É muito? É pouco? É bom? É mau? Mas é mesmo no sentido de um benchmarking, é isso? Exatamente. Disponibilizam para o grupo. Esta ferramenta dá-nos a capacidade de introduzir uma dimensão de ajuste ao risco. Tem um algoritmo por trás, é o ativo do software, que consegue dizer que, bom, olha, morreram 5%, mas, em boa verdade, olhando para aquilo que é a complexidade associada aos doentes tratados, não deviam ter morrido 5, deviam ter morrido 7. E, portanto, nós ficamos todos contentes que salvámos 2 vidas. Ou o contrário. E quem diz isto... Aí aplica sempre a questão do copo meio cheio e meio vazio, sem sombra de dúvida. E, portanto, este software dá-nos a capacidade de termos alguns indicadores de forma automática, ajustada ao risco. Falamos em alguns índices de complicação, alguns índices de readmissão, demora média ajustada ao risco, taxa de mortalidade, como aqui evidenciei, demora média pré-cirúrgica, permite ir fundo na informação, é preciso conhecer a forma como ela está estruturada e trazer para uma... portanto, há essa possibilidade, ela vem de forma automática, mas tem que haver alguém capaz de a saber ler e, em fóruns próprios, evidenciar o que está bem e ótimo, e o que está mal e é preciso corrigir. Mas, portanto, há este software. Depois temos toda uma área dentro desta de gestão documental. Esta área da qualidade
e cada vez mais todas, vivem de codificação de processos, instruções de trabalho, políticas, procedimentos, e quando damos por ela, dada a dispersão geográfica que existe, no Porto estão a pensar em procedimento, instrução de trabalho para controle de visitas. E a CUF Descobertas já tem essa instrução de trabalho. Por sua vez, quando a criou, não olhou para aquilo que o Tejo já tinha. E se não há uma capacidade crítica de olhar para estes dados e perceber, espera lá, isto já existe, é possível transversalizar ou faz sentido criar um novo? Portanto, tudo isto também está na esfera da responsabilidade desta área. Não é fácil. Isto está em Clip One. Clip One que é a ferramenta de gestão de informação a este nível. E não é fácil mapear o que lá está, nem ter de forma automática uma visão crítica, nem sei se para lá algum dia caminharemos, do que faz sentido terem duplicado ou não. Pois, Nuno, isso leva-me a uma questão que tem a ver com o tema do benchmarking. Assim como vocês têm um benchmarking pelo iMetrics relativamente a outros hospitais ou clínicas nacionais ou estrangeiras, vocês também fazem benchmarking de determinados processos dentro das instituições CUF, ou seja, porque aí a codificação dos processos é crítica para poder depois comparar, não é? Sim. Também benchmarking interno entre os vários clusters e as várias entidades clínicas do grupo? Sim. E o que é que utilizam nesse caso para fazer esse benchmarking? Tudo manual, tudo dentro do pacote da Google Sheets para trabalhar a informação. Uma forma muito incipiente. Muita coisa para fazer. Okay. Muita. Gostava imenso de poder dizer nesta fase o contrário, de que a informação é robusta, de que os processos estão montados, de que há... Mas não estamos, infelizmente, nesse nível de maturidade, não é? Maturidade, é a palavra, exatamente. Okay. Não estamos. Depois, na área da segurança clínica, também ela vive muito de auditorias e tem várias camadas de informação. Mais uma vez, auditorias baseadas em Google Forms, que vertem para Google Sheets, e é preciso trabalhar aqueles dados. Tudo manual. Mas nesse caso, esses forms na segurança mais clínica são questionários para quem? Para os próprios doentes ou para os próprios médicos e pessoal? Vou dar um exemplo. É preciso as metas internacionais de segurança, o chavão, a camada mínima da gestão da qualidade clínica. Se nós conseguimos identificar claramente um doente, um cliente, tudo isso é alvo de auditorias periódicas feitas por enfermeiros que têm o seu guião, têm o seu Google Forms montado e vão periodicamente fazer auditoria in loco, tentando perceber se está ou não a ser tudo feito como deve ser. Tem pulseira, não tem pulseira, o nome, a data de nascimento, há um conjunto, há um guião para cada parâmetro de avaliação. Deixe-me só fazer aqui uma pergunta ao João Leal, que é, os dados recolhidos destes forms estão a ser enquadrados ou pensados a ser enquadrados dentro da Data Warehouse para se ter uma visão histórica, João Leal? Nesta fase ainda não. Okay.
Acho que é um tema que pode ser relevante até para se poder ter uma ideia da evolução histórica e um maior controle sobre a evolução destes dados. Claro que sim. Francisco, é navegar sem ter terra à vista. Hein? Andamos aqui a tentar dar algumas coisas e então quando chegamos à parte da segurança clínica mesmo, com vigilância epidemiológica, perceber, olha, este doente entrou, teve uma infecção, correu tudo bem, fez antibiótico, mas foi contagiado, foi contaminado por um xeroco que exige que, se ele cá voltar num período de 6 meses, nós temos que ir atrás dele. Temos que saber isso. Para isso havia um software, o Epic, que entretanto foi descontinuado e hoje em dia temos o Vigilant, que não conseguimos extrair nada de lá. Estamos numa fase, eu diria que ainda nem embrionária, não, é de testes do que aquele instrumento nos pode dar. É zero. Não temos nada de lá. Nada. Segurança clínica é uma aspiração. É uma aspiração. Mas é uma tristeza chegarmos a este nível da organização, onde nós sabemos os indicadores que têm que ser preenchidos e eles teimam a ir em branco para qualquer forma onde nós estejamos. Pois, mas pelo menos já temos esse ponto de partida, não é? Já sabemos o que é que queremos. Não queremos chegar. Agora, não está fácil e ainda para mais, isto vive muito de sistemas. E os sistemas, como bem sabem, são uma área que nesta fase está também ela em turbulência. Nós estamos no ponto em tentar perceber. Está a haver um investimento neste instrumento, no Vigilant, mas ainda não há total certeza se ele se mantém na forma como está, se ele vai ser integrado numa nova versão do sistema que irá entrar em vigor. O Vigilant, em boa verdade, também ele depende de informação que hoje em dia vem de Glint, que vem de B-Simple, que vem de B-Anesthetic, tudo isto que eu digo, conhecem estes sistemas ou estou a falar de algo que não conheçam? Estes sistemas? Já começamos a reconhecê-los através da informação disponibilizada aqui pela equipa do João Leal e das outras áreas. Ok. Portanto, nós arriscamos a estar a investir em algo que não sabemos se daqui a 2 semanas, um mês, é para valer olha, Vigilant, esqueçam. Vai-se tentar fazer um desenvolvimento na nova plataforma. Eu aqui tentava, se calhar, Nuno, se me derem só 2 minutinhos, tentar só dar a visão em termos de dados destas várias componentes. Há aqui várias plataformas que já falámos, portanto já falámos no Vigilant, já havia antigamente uma que se chamava Epic, mas foi descontinuada. Falámos no Iametrics, penso que ainda não falámos no Air+, apesar do Nuno já ter falado em eventos adversos, exatamente, íamos entrar por isso certamente. Só para dar nota à equipa, só para dar nota à equipa do seguinte: esta área da DQS tem um misto de situações que já começa a ficar perceptível, que é, no fundo, há componentes que efetivamente são de geração de dados, quando falamos em auditorias e estes formulários que a equipa usa, e há outras que deveriam ser, apenas é uma palavra forte, mas deveriam ser mais de monitorização e não de geração de informação. E, portanto, no fundo, a dificuldade de sistemas que o Nuno falava ainda há pouco prende-se muito com a lógica de, idealmente, nós estaríamos muito agarrados àquilo que é registado no dia-a-dia, nos processos clínicos, pelos médicos, pelos enfermeiros, pela atividade que é gerada, e não necessariamente a ter que ter plataformas depois fora para analisar essa informação. E, portanto, esta simbiose não é fácil em saúde. Os processos clínicos eletrónicos ainda têm um grande caminho a fazer para integrar, no fundo, esta informação também de monitorização e, portanto, quando falamos se o Vigilant continua ou não, ou se é uma lógica de ficar embebido depois no sistema, é muito por causa disso. Portanto, há uma componente de registro, e isso tem que ver mais com a lógica destes formulários e auditorias, e há uma componente de supervisão, monitorização de indicadores que estão estabelecidos,
e esses indicadores da nossa DQS segue aquilo que são as normas quer nacionais da Direção-Geral de Saúde, os planos de programa de segurança do doente e afins, quer da própria Organização Mundial de Saúde. Portanto, neste caso concreto é uma área que não está longe de inventar a roda, tem muito bem estabelecido o que é que quer medir, e a verdade é que o trabalho para medir esses indicadores ainda está por fazer em bastantes áreas. Obrigado, João. É isso mesmo. Nós, e pegando na última deixa do Francisco, o bom da coisa é que nós sabemos para onde queremos ir, sabemos o que tem que ser feito, e não descansaremos até lá chegar. Agora, é penoso. Eu estou a acabar de chegar. Tem uma vantagem, acho eu, Nuno, porque como você está ligado, teve ligado também à área de controle de gestão. O controle de gestão tem mais ou menos o mesmo tipo de problemas, não é? Ou seja, não produz dados próprios, depende de dados que são produzidos para poder trabalhar, não é? Portanto, sim, eu diria que é a pessoa certa para o lugar, porque já tem o mesmo mindset. A ver, vamos, a noção da necessidade eu tenho, e não quero ser injusto longe de mim com todo um legado de pessoas que por aqui passaram, mas de facto é uma área muito frágil, depende muito de dados, de informação, está a fazer pela vida, está longe de estar parada em todas as vertentes que aqui enunciei e ainda não acabei, mas precisamos claramente de ajuda. Porque, bem entendido, quando falamos em Google Forms que alimentam uma base de dados, tem que haver depois a capacidade interna de haver alguém que lhes dê forma e que consiga montar uma análise de comparação, nem que seja com uma evolução histórica, estamos melhor, estamos pior, benchmarking entre unidades, estabelecer um report tipo que possa alimentar fóruns de discussão. É preciso esse nível de know-how e não existe em nenhuma destas áreas. Nuno, e aproveitando o que diz agora, digamos uma coisa, essa análise, ainda que seja de forma mais ad hoc, mais manualizada, por exemplo, mesmo até no nível das reclamações, alguma padronização eventualmente de olhar para as reclamações, alguém na equipa faz isso ainda que de forma um misto de olhar para os dados e um misto empírico de análise, ou não está ninguém a olhar para a informação hoje? Isto é contexto DQS, não CUF, ok? Sim. João, depende muito das áreas. Aquilo que eu fui sentindo, que eu vou sentindo, porque é preciso também ganhar-se alguma confiança. Eu tive desterrado 10 anos em Vila Franca, é a palavra, mal que estou a ganhar a sensibilidade com o que é esta realidade. E quando perguntava, porque eu preciso de ver as coisas, eu preciso de as sentir, eu preciso também, para ter alguma opinião, ter algum conforto com aquilo que hoje em dia é esta área que represento. E quando eu peço, tem isto, temos, fazemos, damos, entregamos, mas então eu posso ver, posso ter, e quando dou por mim, parece que estou na praia a pegar em areia e ela a fugir-me pelos dedos. Fica muito pouco cá, muito pouco, na área das reclamações. Um esforço titânico, porque ao fim e ao cabo das reclamações, a área do direito do cliente é a gestão de transações. Chega uma reclamação que tem que ser codificada, é centralizada, tem que se mapear todas aquela, é de quem, é clínica, não clínica, tem que ir à provedoria, não tem que ir à provedoria, tudo isso tem timings de resposta, tudo são transações, tudo são processos. No caso das reclamações, Nuno, explique-me qual é que é a relação, ou seja, em termos de fluxo, qual é que é onde é que vocês entram como gabinete de cliente? Ou seja, a reclamação quando entra
entra para um canal vosso e são vocês que fazem toda a coordenação desde que a reclamação entra até que a resposta ao cliente é dado? Tal e qual, é do início ao fim. Todo o processo, sendo que essa visão, Francisco, só para se ter uma ideia, Francisco, tempo médio de resposta a uma reclamação, 80 dias. Há 80 dias para responder a uma reclamação. Não havia, em lado nenhum, nenhuma análise, como eu estava a tentar dizer, e como o Francisco perguntou também, nós fazemos o acompanhamento desde o início até ao fim. Nós somos o dono de todo o processo. Mas, em boa verdade, o processo em si, de cada reclamação, há uma parte do tempo significativo que não está connosco. Porque há algumas reclamações que aquilo é chapa 5. Mas consegue nos sistemas de suporte às reclamações, você consegue saber onde é que estão os bottlenecks, ou seja, onde é que está mais tempo para a reclamação? Francisco, sei agora, porque quando digo aqui, quando conjugo o verbo na primeira pessoa, não é por gosto, nem é com nenhuma presunção, mas sabemos agora porque eu estive a montar essa análise. Tudo isto tem etapas, é perfeitamente possível fazer aqui uma diferença de tempos em cada etapa e perceber o que é que nós podemos responder e o que é que dependemos de terceiros. E para terem uma ideia, dos 80 dias de tempo de resposta, 70 e muitos estão reclamações penduradas na unidade à espera de informação clínica que permita ao gabinete do cliente compor uma resposta minimamente robusta para seguir para o reclamante. Foi a primeira vez que se viu isto. Não havia. Aqui tenho um gap, só porque falta-me aqui um conhecimento que eu neste momento não tenho a certeza, mas existe um sistema, uma espécie de workflow de gestão de reclamações internos, que já está implementado. Portanto, é fácil capturar, de certa forma, todos os pontos de interação da reclamação, desde o princípio até ao fim, não é? Francisco, é felizmente muito fácil, muito fácil. Se não fosse fácil, não tinha tido este quick win, é olhar e ver. Precisamos saber onde é que está a ferida, e meter lá o dedo e responsabilizar. Se formos nós, temos que ser nós. Se forem terceiros, eles têm que saber. Não sabiam. As pessoas não sabiam. E, portanto, de vez em quando não basta ter o processo mapeado, sim, está todo mapeado em Click One, que permite extrair a informação, extrair os dados, mas é preciso também ter a capacidade crítica de olhar para eles e de os trabalhar minimamente. Lá está, nenhuma destas áreas tem alguém com esta capacidade analítica de sintetizar os dados e tirar o sumo do que lá está. Ok. Sim, e portanto, nós aqui saltámos para a área do gabinete do cliente, eu voltava um passinho atrás para ir ao ponto que o João Leal há pouco dizia, ainda na área da segurança do doente, a parte da segurança clínica, tem ainda um outro software para o reporte de eventos, que é o tal HER+, HER+. É um software descentralizado, praticamente todos os colaboradores têm acesso a ele, e se identificam algum evento que sintam que merece a pena ser reportado, é nesta plataforma que têm ou que devem fazer.
Portanto, é o tipo de sistema de gestão de risco, ao fim e ao cabo, onde todas as evidências, todos os eventos de risco possam ser registados. Com dano ou sem dano? Sim. Ok. Sim. E, portanto, essa plataforma também permite uma extração de dados que depois também ela tem que ser trabalhada. Estamos neste momento a fazer esse caminho. Muito bem. E diga uma coisa, para cada uma destas áreas, destas grandes áreas, o Nuno tem uma pré-definição daquilo que pretenderia ter em termos de grandes indicadores. Tem isso sistematizado em algo que possa partilhar connosco? Eu diria que com relativa facilidade é esse trabalho que está a ser feito. Tentar mapear ao máximo todo esse elencar de necessidades. O que estiver a branco fica. O que se conseguir pôr, mapear a fonte, mapear o processo. Nós ainda há 2 semanas fizemos uma reunião onde esteve também o João Leal e o ponto era mesmo esse. O nosso propósito é constituir dossiê mais ou menos extenso, que depois pode ser usado em versão reduzida, alargada, dependendo do fórum. Nós temos é que ter informação para poder gerir, coisa que não temos. E sim, Francisco, com relativa facilidade, e acho que cabe aqui muito bem na intenção deste projeto, a partilha dessa nossa ambição. Sim, isso era perfeito para nós e nós agradecemos por dar-nos uma ideia do futuro, não do presente, mas do futuro em termos daquilo que é pretendido, okay? Para nós podermos ajudar aqui a estruturar ideias, para poder contribuir para a solução, de certa forma. Okay? Isso, acho que é muito oportuno. Carlos, permita-me só, desculpem, ser a pessoa que tenta gerir um pouco o tempo, até porque temos outra sessão que já adiámos um bocadinho o início para podermos prolongar esta. Temos ainda 2-3 minutos, se quiserem, só para arrematar esta sessão, e sabendo que é um primeiro contacto no canal, agora fica aberto para podermos ir conversando e também explorando aquilo que pode ser a dinâmica deste projeto consigo. Portanto, no fundo, convidava-vos só a tentarmos fechar a sessão em 2 ou 3 minutos, está bem? Ok. Eu deixaria então só, Nuno, ver se há aqui algum ponto adicional que queira colocar. Do nosso lado, deu para ter uma ideia de quais são os grandes blocos em termos de preocupações da área. Há alguns sistemas e algumas debilidades que neste momento estão em cima da mesa para nós tentarmos ver como é que podemos contribuir. E era só realmente conseguirmos ter uma sistematização dos principais indicadores por área, para nós podermos começar a sistematizar ideias, ok? Do nosso lado seria isso, e depois temos que ter uma segunda sessão mais de pica a pedra, como se diz, ok? Para tentarmos perceber em maior profundidade aqui alguns temas, está bem? Ok. Da minha parte, todo o gosto e interesse, naturalmente. Força, João, força. Sim, só é uma nota rápida, mais processual. Nuno, nós de seguida a esta ação, aquilo que vamos fazer é vamos estruturar tudo aquilo que falámos, ou seja, vamos passar toda esta nossa conversa para uma ata e que vamos pedir ao Nuno que de alguma forma valide e complemente com eventualmente alguma informação que lhe possa surgir quando da análise da mesma. Adicionalmente, vamos-lhe fazer também um pedido de resposta a um conjunto de formulários que são formulários cujo objetivo principal é aferir o nível de maturidade para estes sistemas dos dados da organização, ou seja, estamos a pedir às várias direções que, com o melhor conhecimento que tiverem das circunstâncias, façam aqui respondam a um conjunto de questionários para que nós possamos ter uma fotografia do nível de maturidade da CUF para as várias temáticas. E, portanto, nós vamos então enviar no e-mail com esta informação que pedimos a sua melhor atenção e resposta para nos ajudar aqui também nesta componente do trabalho, está bem? Muito bem. Ok. Muito bem, então resta-me agradecer novamente. Sim. Nuno, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado pela disponibilidade. Sim, voltaremos ao contacto. Muito obrigado. Bom dia. Até já. Muito obrigado.